Essa mensagem está no livro de Mateus, Mateus 13, 41, 42. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ãos na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. É como a mensagem do vídeo anterior. Tem um alerta para que a gente, o homem, eles se voltem para Cristo. Então ele diz aqui no 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. É claro que muitos vão ouvir esta mensagem, mas muitos vão tocar o dedo, vai passar para outra mensagem, não vai querer ouvir. Mas Deus sabe para quem essa mensagem está sendo enviada e vai produzir o resultado para quem está sendo enviada. Ele sabe quem ele vai alcançar com esta mensagem. Porque tem pessoas que precisam tomar decisão hoje, porque o amanhã pode ser tarde. Então, no 37, ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que a semeou é o que a ceifa. É o fim do mundo, e os ceifarão, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Portanto, ele é bem claro. Ele diz na sua santa palavra: ai daquele por quem o escândalo vier. Ai daquele por quem o escândalo virá por ele. Quando é que ele diz essa palavra? É aqueles que estão escandalizando a obra, causando escândalo, que estão à frente de uma congregação, à frente de uma obra, de qualquer jeito. Estão na frente de uma obra, cometendo delitos, injúrias, prevaricando. Isso. 70% sem sombra de errar. Você vai ver escândalo. Se você acha que você está saindo da sua casa de oração, da sua congregação, por causa de escândalo, por causa de injúria, por causa de irmãos, por causa de fofoca, eu vou para aquela A, eu vou para B, porque a A é cheia de defeitos, cheia de doutrina. Você vai para B. Quando você chegar na B, você vai ver que aquela lá também não é perfeita. Aí você vai para C. Lá também você vai descobrir que também não tem perfeição. Porque são coisas do homem, meu irmão. Você só vai se firmar numa casa de oração, não é pelos membros, nem pelos os doutorados, aqueles grandão que estão ali à frente da obra, que construíram os templos. Templo construído pelas mãos do homem. O verdadeiro templo, meu irmão, somos nós. Somos nós que conduzimos o verdadeiro templo de Cristo. Que na palavra ele diz: vós sois o templo do Espírito Santo, se vos me deixares, eu os destruo. Não é o homem quem diz, nem relata. Está lá em Coríntios. Vós sois o templo do Espírito Santo, se me deixares, vos destruo. Então o templo é você, meu irmão, não é o A e o B, não. Nem é aquele que conduz a obra, não. Que está à frente de uma grande obra. O homem é falho. O servo e a serva é falha. Só há um que não falha, é Cristo. Então você precisa se espelhar nele.
ser conduzido pela semelhança de Cristo. Não olhar para A e para B e para C. Você não se firmará em congregação nenhuma se você olhar para o homem. Olhe para o autor da vida, que é Cristo. Se firme, se espelhe, seja conduzido pelo Espírito Santo. Deixe de olhar para a irmã e para o irmão. Pare de olhar para o erro daquele que prega. Que diz que ele prega, mas não vive o que prega. Ele já tem um justo juiz, meu irmão. Pare de julgá-lo. Pare de julgá-lo. Ele já tem um juiz, que é Deus. De mim e de você, ele escapa. Mas dos olhos de Deus certamente não escapará. Aquele grande dia ele vai pagar o preço, ele vai ser julgado por Deus. Ele sabe que ele está cometendo erros. Não precisa você chegar lá e pôr a mão aqui, ó, aqui no coração dele, ou seja lá onde for, no ombro, no braço, e dizer você está cometendo erro, você está conduzindo a igreja errada. Não. Ele sabe que ele erra, porque ele lê Bíblia, ele não é leigo. E se ele não lê, ele ouve. Então ele sabe que ele está fora da palavra. Ele ali, ele aparenta ser um tremendo de um pregador. Mas será, meu irmão, quando ele vai dormir, quando ele entra para os seus aposentos, será que ele vai ter paz? Será que ele vai comer a lã da ovelha naquela noite e vai comer com gozo? Ou será que lá na frente ele não vai pagar o preço por ter comido a sua lã? Eu conheço muitos que comeram a lã, comeram, e hoje voltaram lá atrás, estavam cheios de glamour, hoje eles estão lá na fila com a senha lá no último, buscando uma nova oportunidade, porque ali, quando ele estava ali, ó, no auge, ele andou de qualquer jeito, ele tropeçou, e quando ele tropeça, o Senhor dá corda, deixa ele ir até onde ele acha que deve ir. Quando o Senhor resolve pôr a corda aqui no pescoço, aqui, meu irmão, puxar ele para trás, ele puxa. Põe ele lá no final da fila. Meu irmão. Ou muitas das vezes ele recolhe. Ele recolhe. Por que ele recolhe? E quantos anos ele ficou ali no erro? Quantos anos? Quantos anos? E esses anos todos que ele ficou, o que você acha? Deus deu oportunidade dele se ressarcir, dele mudar, dele verdadeiramente se converter e pregar o evangelho correto, como diz a Bíblia. Mas ele não quis se consertar, ele continuou com o mesmo nível, a mesma insistência do erro, do seu eu. Faço do meu jeito. Mas você não precisa julgá-lo. Você não precisa condená-lo. Porque ele já está condenado, meu irmão. Se hoje ele não mudar, se hoje ele não se ressarcir com Deus, se ele não pedir perdão por aquilo que ele comete nas escondidas, ele já está condenado, não precisa eu e você condená-lo, não. Nós temos que nos preocupar com nossa própria alma, com a nossa eternidade, não é com o do nosso irmão, não. Nem com a eternidade do João, nem da Maria. É com a nossa. Porque enquanto você olha para a eternidade do João e da Maria, a sua está correndo risco. Porque você não tem oportunidade de se ressarcir, você não tem oportunidade de refletir aonde você está errando. Você já está no seu próprio erro. Você está ali olhando para a salvação da Maria e do João e se esquecendo da sua. Aí você já está no meio do caminho, em cima do muro. A qualquer momento você pode descer, ele pode chamá-lo, e você passou o tempo todo perdido na igreja, no evangelho. Passou o tempo todo julgando, olhando para o próximo, olhando para a eternidade do seu irmão. Eternidade, meus irmãos, é individual. Só você pode conduzi-la, só eu posso conduzir a minha. Através do quê? Da obediência
através do evangelho verdadeiro e genuíno de Cristo. Aquele que se espelha no evangelho. Eu, quando adquiri o livro A Vida de Jesus, você pode adquirir esse livro na igreja Adventista do Sétimo Dia. Só essa igreja tem esse livro. É A Vida de Jesus. É um livro lindo. E essas gravuras que eu coloco na capa dos vídeos. Ali fala tudo sobre a vida de Jesus. Então, quando eu adquiri esse livro, eu passei 5 anos na igreja de qualquer jeito. Porque eu achava que era do jeito que os líderes me ensinavam. Eu não tinha interesse de ler Bíblia. Eu não tinha interesse. Passei 3 anos para me batizar, para me preparar. Eu não me preparei para me batizar porque eu não tinha interesse de me batizar, porque eu achei que eu era ensinada, eu fui ensinada um evangelho diferente. Depois que eu me batizei, depois que eu fui para o deserto, eu adquiri o livro A Vida de Jesus, que eu mudei. Eu passei a ter os olhos de Cristo. E através da vida de Jesus, houve uma mudança em mim. Não foi porque a pastor e o bispo colocou o dedo aqui na minha cabeça e disse, você vai mudar, não. A mudança veio porque eu quis. Porque ali eu tomei uma decisão. Ou eu tenho a face de Cristo, ou eu não vou ter salvação. É simples assim. Ou eu mudo da água para o vinho, ou eu não vou ter salvação. Ele é claro. Ele só vai entrar no céu aquele que tiver o coração de criança. Perdoar 70 vezes 7. Amém? Se você gostou da mensagem, envie esta mensagem para alguém. Certamente você vai encontrar alguém que está em cima do muro. Se inscreva no canal, diga de onde você ouve. Deixe aí um comentário. Se inscreva, toque no sininho, é importante. Você dá vida ao Evangelho de Cristo. Dê vida, meu irmão. Devido às pregações. Cada pregação que você confirma na Bíblia, que essa pregação é Bíblia. Essa mensagem está no livro de Mateus 13. Abra a sua Bíblia onde você se encontra, você vai encontrar essa linda mensagem, amém? Até a próxima.